do Senhor. Com bastante alegria nós estamos começando esse nosso devocional de sábado, dia 6 de junho de 2026. Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho. Bom dia a essa equipe maravilhosa. Ângela, bom dia, paz do Senhor. Tiago, bom dia, paz do Senhor. Que o Senhor venha conduzir este momento tão especial, que é o momento do nosso devocional. E é o momento também da gente queimar incenso na presença do Senhor, orando e buscando a face do nosso Deus. E logo depois da oração, convido você também a entoar louvores ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a face do nosso Deus? Bora? Então oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tremendo, santo Tu és. Não há quem se compara a Ti. Tu és incomparável. Tu és bendito, digno de receber a honra, a glória, o louvor, porque somente Tu tens o poder de transformar todas as coisas. O Senhor criou e o Senhor tem esse poder de transformar todas as coisas. Por isso que as nossas vidas estão em uma constante transformação, pois a Tua palavra nos limpa. Tua palavra transforma, cura, nos dá o alicerce, em nome de Jesus. E oro nesta manhã, para que a nossa oração chegue diante dos nossos irmãos, e nos lares que estiverem sendo representados pelos nossos irmãos, que esses lares haja paz. Espírito de confusão saia dos lares em nome de Jesus. Que a Tua paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre estas vidas, sobre estes lares. Por falar em lares, Pai, desfazemos nesta hora todas as obras satânicas, todas as obras de feitiçaria, obras de bruxaria, que lançaram contra famílias, contra casais. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que as nossas vidas, que a vida dos meus irmãos seja revestida pelo sangue do Cordeiro Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cada vez mais sermos fortalecidos no Senhor. Paizinho querido, eu oro pelos nossos irmãos que estão gozando de um tempo de descanso nesse dia, nessa emenda de feriado, aqueles que emendaram, que eles tenham um dia produtivo, um dia de descanso, e que amanhã estejamos todos renovados para estarmos no culto que vamos prestar a Ti. E que o Senhor fale poderosamente com as nossas vidas, em nome de Jesus, dando a direção para a igreja, norteando a nossa semana, norteando a palavra dos grupos pequenos. Abençoa os nossos grupos pequenos que daqui a pouco vão se reunir. Abençoa, Pai, aos nossos jovens que costumeiramente se reúnem aos sábados. Abençoa os meus irmãos do SAM, os professores, os voluntários. Abençoa os alunos, que esses lares também haja cura, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem e transforma toda e qualquer situação contrária à Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa nação. O Brasil é Teu, o Brasil está em Tuas mãos. O Senhor governa o Brasil com Teu cetro da justiça.
esse daí ninguém tira das mãos do Senhor. Então que o Brasil também seja conduzido pelo Senhor. E eu clamo por uma interferência, uma intervenção divina para esta nação, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, faz retroceder todo o mal que está instaurado nesta nação, o crime organizado, a imoralidade, a corrupção, essa roubalheira, Senhor, dos recursos públicos. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, por uma intervenção, em nome de Jesus, e que o Senhor levante homens, mulheres sérios para governar esta nação. Essa nação precisa ser governada por pessoas direitas, pessoas do bem, pessoas que buscam a Tua palavra, praticam a Tua palavra, para que esta nação seja uma nação justa, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a nossa igreja, abençoa as igrejas locais, essas igrejas que estão sendo representadas pelos nossos irmãos. Eu te peço, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa também o anjo da igreja aqui no Mandaqui, o pastor Joel Estevanato, sua esposa, a Leonor. Continua abençoando, fortalecendo a vida dos teus filhos, dos teus servos. Oro também pelo ministério eclesiástico desta igreja, os líderes de gêmeos, líderes de departamento, líderes de ministérios, que o Senhor abençoa poderosamente a essas vidas que têm se dedicado a Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, com bastante alegria, vamos entoar louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória,
Amém. Obrigado, Thalita, Vivi, que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Essa semana, hoje, sábado, é o findar da semana. E essa semana observamos que ungidos são marcados pelo sangue de Cristo. Ungidos são marcados pelo sangue de Cristo. A semana, ela está findando, mas essa palavra, ela continua, continua em nossas vidas. E lembrando da palavra da semana, nós estamos refletindo sobre o livro de Levíticos, capítulo 8, os versículos 23 e 24. Então, reflita sobre essa palavra mais e mais. Busque cada vez mais entender a palavra do nosso Deus. E hoje, o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas, que está no Evangelho, escrito por João, capítulo 1, versículo 29. Então, o Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, testemunha ocular. Olha só que maravilha, Testemunha ocular de tudo aquilo que ele escreveu. Capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, mais uma vez clamamos a Ti, para que o Senhor venha revelar a Tua palavra aos nossos corações. Tua palavra não pode ser somente explicada, somente ensinada, mas tem que ter a Tua revelação. Então, em nome de Jesus, eu te peço, revela a nós a Tua palavra, e que eu aprenda mais um pouquinho de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que veio ao mundo para perdão dos nossos pecados. E os nossos pecados eram passíveis de uma condenação eterna. Quando Jesus, ele está passando, e João Batista, ele olha e fala para os seus discípulos, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João, aquele homem que falou para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para aqueles escribas ali daquela época, que vieram questionar quem era João Batista, se era o Elias, se era profeta, se era o Messias, e ele negando. E ali ele teve essa oportunidade de falar: eis aqui o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para tirar os nossos pecados. E ele completa: importa que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. João, o Batista, ele era muito proeminente ali naquela região, mas ele deixou bem claro que ele não tinha importância nenhuma, que a importância é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E pelas suas grandes misericórdias, ainda ele curou, libertou, operou milagres, sinais e maravilhas, e ele continua operando porque ele está vivo. O nosso Senhor Jesus, ele derramou todo o seu sangue. Eu imagino, Ângela, imagino, Tiago, quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos tocar no corpo, na carne de Jesus, nós vamos sentir os ossos, mas aquilo que não terá mais, creio, que é o sangue dele, porque o sangue ele já derramou por nós, o sangue de Cristo. E fazendo alusão à palavra da semana, quando Moisés toca ali Arão e os seus filhos, com o sangue do cordeiro na ponta da orelha, nas mãos, no polegar das mãos, nos polegares dos pés, fazendo alusão, agora, uma forma espiritual, o sangue de Jesus vem marcando a nossa orelha. E a gente tem que pedir um filtro. Senhor, coloca um filtro nos meus ouvidos, para que eu ouça aquilo que edifica,
e sobre as nossas mãos o sangue do Cordeiro Santo, para que nós possamos realizar as boas obras que o Pai determinou para as nossas vidas. E nos nossos pés, para que nós possamos andar, correr de uma forma ligeira, para fazer a obra do Senhor, para pregar as boas novas, como diz a palavra do Senhor. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Então, tudo isso vai acompanhar as nossas vidas, nós que somos marcados pelo sangue do Cordeiro, sinais, maravilhas, curas, libertações, tudo isso vai nos acompanhar, porque sobre as nossas vidas está o sangue de Jesus, e em nós habita o Espírito Santo de Deus. E, em primeiro lugar, para nós aplicarmos esta palavra, é uma heresia pensar que não existe mais pecado no mundo. Jesus veio para tirar os nossos pecados. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, os pecados, eles são tirados quando as pessoas se entregam totalmente ao Senhor Jesus. Quando as pessoas vivem conforme a palavra de Deus. Quando as pessoas escutam, observam os mandamentos do nosso Senhor e os cumprem. Aí essa palavra está se cumprindo cada vez mais no mundo. O Senhor vai tirando os pecados do mundo. Mas aí a gente vê quantas atrocidades são realizadas, covardia, violência, prostituição, tudo de mal que Satanás induz as pessoas a fazerem. E muitos podem perguntar: cadê o sangue de Jesus? O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Está sobre a vida daqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Agora, pessoas que ainda não se entregaram, ou um dia experimentaram viver com o Senhor Jesus e voltaram para trás, nessas vidas, essas pessoas estão invalidando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo, lembrando que é um mundo caído, e por isso, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos só a maldade. Porém, quando olhamos para Jesus, nós vamos presenciar a sua graça e a sua glória. Assim como Isaías falando que estava no meio de um povo de lábios impuros, os seus lábios estavam impuros, mas quando ele fixa o olhar no Senhor, ele fala: eu vejo a tua glória. É assim que nós temos que andar. Em segundo lugar, Deus tira o pecado do mundo particular de cada pessoa que crê no Senhor Jesus. Então, essa bênção é para todos, mas somente aqueles que se achegam a Ele recebem o perdão dos seus pecados. Para a gente fazer uma alusão aqui à palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus está crucificado ali no Gólgota, 2 ladrões, um estava à sua direita, o outro estava à sua esquerda. O que estava à sua direita se arrependeu, e o Senhor fez uma promessa para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os seus pecados foram perdoados. Porém, aquele que estava à esquerda teve a mesma oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Esse daí, ele não foi para o paraíso junto com o Senhor. Pelo contrário, está num lugar onde Satanás e seus demônios estão atormentando dia e noite. Dia e noite. É isso que causa os pecados não perdoados na vida das pessoas, que desprezam o poder e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, despreza o sangue de Jesus vertido ali naquela cruz. Para essas pessoas, há condenação. E para nós fecharmos essa reflexão do dia, terceiro lugar, reflita se você tem aberto o seu coração para que Jesus tire o pecado do seu mundo.
Como você está em relação à presença do Senhor Jesus em sua vida? O seu coração está aberto? O seu coração está limpo para receber uma visita do Senhor Jesus? Ou para receber um proprietário? Eu coloquei essa pergunta, né? Muitas pessoas que até recebem a visita de Jesus através da palavra. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, muitos recebem uma visita, até se alegram. Mas logo passa. Logo passa. Igual o Senhor Jesus, ele falou sobre aquela parábola das sementes. Muitos recebem as sementes, solos espinhosos, solos rochosos, solos sem preparo algum. Até recebe a palavra, recebe ali uma visita do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é só uma visita para aquelas pessoas. E assim como recebe a visita do Espírito Santo, as pessoas recebem visitas de muitos espíritos malignos, muitos. Agora, quando o Senhor, Ele é proprietário do nosso coração, aí nós vivemos uma vida alegre. Aí nós vivemos uma vida pela marca do sangue do Cordeiro. Então está aí, né, essa nossa reflexão desse dia, para que todos nós venhamos refletir na palavra do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E vamos fazer a oração do dia? Vamos? Hoje, no momento dessa nossa oração do dia, nós vamos fazer um compromisso diante do Senhor, que nós vamos viver de tal maneira que o pecado não encontre mais em nós ocasião. Vamos orar? Comprometo-me, na força do Espírito Santo e com a sua ajuda, comprometo-me a viver de tal maneira que o pecado não encontre em mim ocasião para que deliberadamente e voluntariamente eu permita que ele se expresse em minha conduta diária. Nós temos que nos comprometer, Senhor, diante de Ti. Nós nos comprometemos e o Senhor nos ajuda. Então nos incomoda todos os dias. Traz esse incômodo todos os dias, quando nós não estivermos de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer. Nós fazemos esse compromisso nesta manhã. E desde já, clamamos o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, que venhamos todos os dias nos esforçarmos para viver uma vida santa, uma vida direcionada pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Lembrando que amanhã, domingo, nós teremos 2 cultos às 10 da manhã e às 19 horas. Então você está convocado a estar aqui nesses 2 cultos que vamos prestar ao nosso Deus, às 10 da manhã e às 19 horas. É aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaquê, e o nosso endereço é Avenida Ultramarino, número 616. Eu vou repetir, Avenida Ultramarino, número 616. Dados os recadinhos, né, Ângela? Quero lembrar vocês também que de segunda a sexta, nós temos essa nossa programação aqui ao vivo, né, o nosso devocional, o MandaCast. O devocional você pode estar vindo também fazer aqui de uma forma presencial. Você que tem este tempo, né, você que vai trabalhar à tarde, você pode vir fazer esse devocional com a gente também, às 8 da manhã, das 8 até às 8h30. Então, dados os recadinhos, né? Segunda-feira você mande um oi, uma paz do Senhor, para que eu mande também um abraço para vocês. Curva a sua cabeça, você que pode levantar as tuas mãos, faça dessa maneira também. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai,
E a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz amém. E eu deixo com vocês um forte abraço da família Mandaquê, um beijo no teu coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, unção de poder.